o momento é propício, né, Vânia? O momento que a gente está vivendo, a data é propícia, os números trazem uma sincronicidade fundamental para o que a gente se propõe a fazer desde que a gente começou a estudar essa expansão de consciência. Então, todo portal é igual? Jamais. Nós não somos os mesmos, amanhã também não. Então, o portal, novamente, será diferente. Por quê? O planeta vive um momento, nós vivemos momentos diferentes e a gente usa as técnicas para potencializar as canalizações, os tratamentos que são feitos ali, os tratamentos que são propostos. Tem muita coisa para falar e tem muita coisa para mostrar que está tudo conectado. Então, Vânia, contigo a palavra. Então, gente, primeiro, explicando de uma forma ampla, a gente precisa compreender que, na verdade, quando se trata de portais energéticos, a gente tem muitos portais frequenciais em um ano. A gente tem vários tipos de categorias, a gente tem portais que abrem e fecham, a gente tem portais que ficam por um período, né? Então, são muito potencializados em épocas de eclipse, são muito potencializados em dias numéricos, né? Então, o que a gente precisa só é perceber que esse fluxo de energia de entrada e de saída, com certa frequência, ele é ativado no planeta. Então, os portais, de uma forma ampla, são uma forma em que a espiritualidade não apenas amplia o servir aqui, como ancora também novos códigos e libera muita coisa. Porque quando a gente está falando de transição planetária, a gente tem como se fosse um eixo, onde a gente pode liberar e também receber, né? Da mesma forma em que a gente está vivendo situações kármicas pesadas na Terra de uma forma coletiva, existem muitos despertares, muitos choques de realidade que muitas vezes trazem campos que foram preparados nesses portais para que esses quantos pudessem ser coletivamente ancorados. Então, de uma forma mais ampla, só para entender isso, né? Por que o portal 1111 ele é um dos mais importantes do ano, né? E famoso e um dos mais importantes. Por quê? Na unificação do número mestre 11, ele trata de um dos portais de maior nível de liberação e de ancoramento dos seres que se comprometeram no projeto como é que fala? Resgate da Terra, acho que é isso, né? Que é o Comando Ashtar, né? A galera do resgate da Terra, da grande transição planetária. Então, tem muitas hierarquias que estão envolvidas nesse trabalho e tem muita frequência que entra na Terra por conta desse portal. Então, por ele ser, né, um número mestre que está ligado à espiritualidade, ele ativa códigos poderosos, só que não apenas ativa, ele é um grande vórtice de limpeza. Então, quando a gente utiliza essa frequência, né, a nosso favor, a gente utiliza esse dia como um dia onde a gente tem uma turbina ligada. É claro, você coloca uma intenção, né? Você vai surfar onda, mas não quer dizer que da noite para o dia você é o melhor surfista do ano, que a gente tem que pegar a prancha e experimentar, né? Então, o que a gente faz? Quando a gente coloca uma intenção, essa intenção, nesse dia, por conta dessa frequência, ela é muito potencializada. E ainda tem o primeiro campo. A tua intenção individual é potencializada, mas nesse dia, muitas pessoas estão fazendo muitas coisas. O campo magnético da Terra está poderosíssimo de baixo para cima também. Então, por que a espiritualidade espalhou esse glitter, né? Galera, portal 1111, portal 11... Porque gera um campo de consciência. Tem um monte de gente que fala assim, isso é bobeira. Isso é não sei o quê. Gente, mas o campo coletivo que forma é inenarrável. A mesma coisa que diz, o ano novo, isso é bobeira, porque não é assim, porque o ano novo não é em dezembro. Mas tanta gente querendo virar um ciclo não gera um campo grande coletivo? Gera, né? Então, aí a gente pensa o seguinte, um dia portal. Quando a gente trata pelo campo espiritual, a gente tem grandes vórtices de avanço. E a gente aqui, coletivamente, também está gerando. O que acontece? Acontece uma grande onda. E aí que as experiências se ampliam, principalmente dentro da grade do grupo, né? Então, gente, é assim, portal 1111 de uma forma geral. Ele fala de sensório, de mediunidade, ele fala de conexão espiritual, mas principalmente da sabedoria da alma ancorada através dos códigos de luz estelares. Então, é como se fosse um grande momento em que espiritualmente a gente relembra o que a gente veio fazer aqui, a gente renova o pacto com o propósito. E isso, assim, é como se assim, ligasse na tomada, desse uma carga no celular, né? Você tá ligando a bateria baixa.
E assim, é como se você voltasse a sentir uma certa inspiração, uma criatividade, né? Uma coisa maravilhosa. E nesse ano ele está potencializado. Por quê? Se você somar, né? 11/11 de 2023, você vai chegar ao número 11. Então, nós temos o grande número mestre. Isso é, a gente está super potencializado, a gente está com a turbina ligada. Então, só recapitulando um pouco. No início desse ano, nos trabalhos energéticos, que eu tô assim, gente, em ação o tempo todo. Eles me diziam assim, ó, Vanessa, é um ano do imprevisto. Não fica achando que você tá construindo um muro assim para cima, né? Porque o mais importante é ter malemolência e sanidade mental para lidar com o que vem e não com você construir fortes paredes, né? E eu não sei para vocês, mas para mim foi totalmente isso. Eu recebi uma direção, mas lidar com as coisas como elas vinham era basicamente o maior processo de força que eu encontrei dentro dessa existência. Então, quando comecei a estudar, né, o campo do portal, que eu comecei a compreender, o que o portal vem trazer? Ele vem trazer essa força, mas sabe como o bambu? Ele tem malemolência, mas ele é forte. Ele traz aquela frequência muito poderosa para a existência, para esse propósito do que a gente veio fazer aqui, mas com a malemolência que a gente precisa para lidar com as grandes coisas que vêm. O que acontece, gente, é que muitas vezes a gente confunde esse tipo de imprevisto com a dúvida de estar em cima do muro. Entendem isso? Eu não sei se eu estou conseguindo ser clara, Vitor. Você me ajuda, tá? Sim, tá sendo sim. Quando a gente está em cima do muro, quando a gente está, tipo, buscando uma resposta, quando você não botou o pé na vida, sabe? O que acontece? Qualquer vento te leva para qualquer direção. Agora, você ter força e jogar o jogo da vida é outra coisa. Não. A direção, o propósito, o que eu quero é isso aqui, a vida te traz. Você vai com força, você lida, você sai mais forte. Porém, não quer dizer que você é um papel no vento. Então, por que eu dei os dois exemplos? Porque esse portal, ele vem trazendo essa força pra gente. Pra assim, ó, de uma vez por todas, não tem mais como ficar em cima do muro. Né? Não tem, assim. Eu gosto de passar essa bola para a Vani porque eu tenho uma maneira mais dura para falar. Então a Vani traz esse olhar materno sobre isso. Eu acho que a expressão é justamente essa, Vani. Você está trazendo com muita clareza para o pessoal. Não tem mais em cima do muro, galera. Não é a energia do portal apenas. É a sua tomada de decisão, é todo o processo que você já mergulhou, são todas as escolhas que tu já fez. É como se dissesse, ok, tu já tem a base, vamos soltar as âncoras para esse navio começar a navegar, a onda, a grande onda que está vindo, que para você conseguir encarar essa onda que está vindo, esse grande oceano que está vindo para cima, você precisa ter uma distância do cais, senão o mar te engole. Então, para trazer uma analogia, como a Vani trouxe, dessa potência de muitas pessoas estarem conectadas com o 11/11, com o dia 11/11, é que a gente precisa entender que os números trazem respostas nessas mensagens subliminares, nessas mensagens espirituais. Esses números, muitas das vezes, confirmam. O meu processo só se conectou com a espiritualidade, com a holística, com a integrativa, quando eu recebi de diversas fontes o 11/11. E eu nunca tinha associado a energia do portal. O meu sinal era sempre o número 11/11. Então, só para vocês entenderem o processo, isso foi em 2015. Eu trabalhava numa empresa de consultoria de TI, eu já estava há 5 anos nessa empresa, e eu comecei a ver repetidamente o número 11/11. Então, parecia ser só uma coincidência. E eu tenho uma foto disso, eu vou postar depois nos stories para que vocês vejam. Vários momentos eu vi o 11/11, tanto que eu mudava de protetor de tela, que eu queria tirar a atenção, porque eu não queria fixar que a minha cabeça estivesse atraindo aquilo sozinho. Então, eu tinha as minhas neuras de estar eu mesmo criando aquele 11/11, conferindo o 11/11. Até que eu parei de olhar o celular com a hora. E eu comecei a ver número, ônibus, gente, o número de um ônibus era 1111. Eu ia comer um lanche na esquina,
pedindo as coisas aleatoriamente. Quando eu ia ver a conta, dava 11:11. Aí eu falava, meu Deus. Aí eu olhava o número de um protocolo tal, que começava de resposta para o cliente, começava com 11:11. E aí eu lembro até hoje do Diogo, que é meu amigo pessoal até hoje. Eu falei, gente, eu chamo ele de Gordo porque é o apelido dele. Gordo, eu tô vendo 11:11 em tudo que é lugar, cara. E eu era da Umbanda e ele era do Candomblé. E ele falava assim, cara, procura com os guias lá, com o povo, por que tu tá vendo 11:11? E os mestres começavam a rir quando eu ia perguntar, porque isso é uma resposta espiritual. E eles diziam assim, se você não tiver pressa, você vai perceber o que essa resposta significa. E aí, dentro desses meus processos de entender o que era o 11:11, me veio a palavra reiki. Reiki. Eu não sabia o que era reiki, eu nunca tinha ouvido o que era reiki. Eu era da macumba e trabalhava com TI. Eu não sabia o que era reiki. Não sabia o que era reiki. Até que eu joguei no Google, reiki. E a primeira coisa que me veio foi um curso de reiki no bairro vizinho ao que eu trabalhava e só tinha uma vaga para o final de semana seguinte. Era tipo uma quarta-feira e o curso era no sábado. Eu não sabia o que era, gente. Me deu o impulso de pegar o telefone, ligar para lá e falar assim, tá tendo um curso de reiki aí? E sim, só temos uma vaga. E eu falei, tá, qual o pré-requisito? Tá aqui disposto, preparado. Falei, só? Só. Beleza. Como é que eu faço para pagar? Não, você pode pagar aqui na hora. Eu falei, beleza. Eu fui para o curso de reiki sem saber o que era. Eu não sabia se era cozinha, eu não sabia o que era. Aí eu comecei a procurar o Google, porque eu dei a resposta para uma pessoa de um curso e eu achei que lá ele ia explicar o que era o reiki, ele ia me aplicar o reiki. Eu nunca imaginei que eu ia me formar no nível 1. Aí a chave virou. Ali a minha profissão mudou, a minha preparação espiritual mudou. Eu comecei a estudar o professor Hélio Couto, eu comecei a mudar a minha cabeça que vivia só para terreiro, orixá, papapá, guia de umbanda, fez assim, ó. Eu comecei a estudar outras coisas, ver outras coisas. E aí eu fui descobrir que o mentor que me encaminhou para a Umbanda foi o mesmo mentor que me encaminhou para o Reiki. E tudo começou no 11:11. Vocês estão entendendo que a gente precisa entender os recados da espiritualidade, de parar de querer simplesmente, ai, mas isso aí é uma resposta lógica. Não, isso aí é muito blasé. Não, isso é muito historinha de espiritualista. Gente, eu estou contando o meu relato. Eu posso trazer datas específicas se vocês quiserem, porque eu tenho todos os diplomas de curso. Então, o número 11:11 traz para a gente uma resposta da alma, um impulso da alma. Foi por isso que a gente decidiu botar o título da live desse tema. Não é pelo portal, é pelo impulso que a alma está te trazendo. E não está te trazendo de agora. Ela já tem te trazido há muito tempo. Quando a gente começou esse evento, as pessoas não entendiam para onde ia. Elas achavam que era conectar com um portal. Gente, isso vocês podem fazer na casa de vocês. Ali é um processo terapêutico, com conexão com as egrégoras que fortaleceram o nosso caminho até chegar aqui. O momento de 14/10 trouxe para a gente já o cenário do que a gente está vivendo. Começou um pouquinho antes, começou lá na lua nova de setembro. Se vocês pegarem direitinho o calendário de setembro, a lua nova, comece a perceber que as coisas começaram a revirar ali em setembro. Aí veio, você ainda estava tirando as terras do capote que você tomou, veio o eclipse, deu outro capote. Você ainda estava tirando o excesso de bagunça, de sacudida de setembro. Aí veio o eclipse. E agora veio o 11/11 para mostrar. Já soltou tudo que tu tinha para soltar nesse tabaco que tu tomou? Porque o ano que vem, de energia 8, vai trazer você uma coisa que fez com que a gente mudasse o nome do evento para Portal da Sustentação. Por isso que a Vani trouxe muito importante. A gente mudou essa questão de Portal da Sustentação para o simples Portal 11:11, que a gente percebia que o trabalho é sustentação energética de tudo que tu já desenvolveu. Porque chegar na conexão, a Vani trouxe muito bem, chegar na conexão, gente, a gente chega em 10 minutos. O grande desafio é você manter com portal, com eclipse, com turbulência no mundo inteiro, com trânsito, com estresse, com dia a dia, com cobrança, dormindo pouco, se alimentando mal. Aí é difícil você sustentar. 11:11 está trazendo para a gente uma possibilidade. Vamos soltar as tranqueiras? Vamos terminar de largar esses pesos para a gente começar a preparação para o ano que vem? Vamos soltar a âncora para a gente
navegar nesse oceano que vem em 2024, porque é um ano de justiça, galera, é um ano de força, galera. É um ano que vem trazer energia de muita força. Não vai ser um ano propício para você começar a pensar o que vai fazer da vida, não. É um ano que você já precisa ter direcionado o que tu quer para tocar pau e olhar para frente e direcionar, certo, mano? Certo. E uma coisa que é legal lembrar é o seguinte, no âmbito físico, a gente está recebendo muito essa força do guerreiro. E a força do guerreiro, muitas vezes, quando a gente chega, né, nesse panorama de uma pessoa em cima do muro, o que que acontece? Confusão. Então, é um dia que pode causar bastante confusão mental, bastante dificuldade em a gente assimilar qual que é o caminho, sabe? Então, tem um chamado muito grande para a gente já ir organizando essas questões internamente, sabe? Porque assim, gente, a vida, quando a gente fala de imprevisto, ela realmente ela vem trazendo para todos nós várias coisas que a gente vai ter que lidar. Simplesmente, a gente vai ter que lidar. Então, existe uma máxima, que é uma máxima importante para esse portal, que é qual o lugar em que você quer estar? Você quer estar no problema ou você quer olhar para a solução? O olhar para a solução é um processo de ordem, entende? Então, isso pelo âmbito físico. Pelo âmbito espiritual, o que está acontecendo? A gente está, a partir do grande pulso do dia 14, dos eclipses, né? 28 também, a gente está recebendo muitas ondas de despertar. Então, a Terra já está, mais uma vez, num grande pulso. Eu vou explicar isso do meu jeito. Se não ficar claro, vocês me falam, tá? Essas ondas de despertar espiritual, elas acontecem a partir de âncoras. Então, é como se a gente acordasse e a gente vai acordando outros, como uma onda, sabe? Então, o que acontece? Quando uma grande onda vem, potencializa quem está acordado, mas acorda outros. Né? E isso está mexendo muito com o sensório, está mexendo muito nas conexões, está mexendo muito nessa questão da intuição aguçada, de saber o que está sentindo. Isso também precisa de uma retidão. O trabalho muito profundo com esse espaço de verdade dentro da gente. Porque toda conexão espiritual não começa no espírito. A gente precisa lembrar que a gente é ser físico. Então, o que acontece? A gente preparou dentro desse trabalho assim, um grande processo com os seres estelares, aonde a gente vai cuidar dessas partes. Aonde a gente vai, assim, em grupo, né? Receber tratamento dos seres estelares, mas de uma forma muito poderosa organizar essas partes. Nossa, que precisam. Principalmente essa questão sensória, essa questão da nossa força interna, do confiar no que a gente sente, nas intuições que estão a mil, as pessoas assim, ó, a mil na intuição, mas muitas vezes sem confiar no que sente. Então, essa é uma das forças mais poderosas que vem. É lógico, a gente vai trabalhar com todos esses pulsos na direção que a gente precisa, para os avanços que a gente precisa. Então, o que a gente poderia falar? Comunicação espiritual, sim, a gente está potencializando isso coletivamente cada vez mais, só que a gente tem que fazer a nossa parte. É muito importante fazer a nossa parte, gente. A outra coisa é vivenciar uma espiritualidade mais lúcida. Quando a gente sai um pouco do mimimi, sabe, da historinha, e a gente vem para um lugar de, assim, de mais posse de si, de mais posse de quem a gente é. Porque nós somos seres espirituais sem excluir as outras partes. Entendendo que a gente leva todas essas questões para as situações físicas que a gente vive. Então, quando se fala de espiritualidade lúcida, o que a gente está falando? Quando a gente vive uma espiritualidade que a gente pode usá-la na vida. Não algo utópico, distante, que a gente não acessa. Isso não está dando mais. Por quê? Quando a gente pensa a nível coletivo, essas ondas de informação que estão chegando, que está bagunçando tudo, e a gente não precisa nem chegar ao ponto de falar de guerra espiritual, porque todo mundo já ouviu falar desses assuntos. Mas existe um lugar que é o nosso primeiro ponto de força, que nunca é salvar o outro, mas sempre começar em um processo de salvar a si mesmo. Então, o que é salvar a si mesmo dentro de uma grande evolução? É quando a gente consegue estar em si, mantendo a própria sanidade dentro da própria verdade. Porque tem milhões de verdades que estão bombardeando as nossas mentes hoje. Sabe? Basta assim, ó, tu pega uma vertente, você pega outra vertente, você pega... E assim, você fica, meu Deus do céu, isso eu concordo, isso eu não concordo, isso eu concordo, isso eu não concordo.
Pois é, gente. E se a gente começar a trocar todas essas informações por todos olham para a mesma direção, mas cada um a partir de um prisma diferente? Travou. Deu. Qual que é o seu prisma? Que lugar em que você está? Então, quando a gente entende que tudo começa em você saber onde está e não em você escolher a sua verdade. A sua verdade está dentro de você. Esse é o teu ponto de maior força. E daí a gente entende. Então, quando o Vitor falou, né? Impulso para a alma. Eu achei muito legal, porque todo ano, pelo campo da numerologia e pelo campo que a gente capta, né? A partir dos nossos mentores, quando a gente está organizando o trabalho, a gente tem mais ou menos um caminho, a gente tem uma vertente. Então, quando fala impulso da alma, o que a gente poderia dizer? Que a gente está recebendo grandes impulsos para a gente voltar a uma verdade interna, mas também para fazer o que viemos fazer. Também para vestir esse corpo, se honrar, né? Melhorar as condições que a gente vive, sim, mas principalmente na casa interna. Nessa casa interna. Então, esses vórtices são muito potencializados quando a gente trabalha em grupo. Quando a gente coloca uma intenção, quando a gente coloca elementos que potencializam o trabalho. Então, a gente escolheu o trabalho de manhã, né, Vitor? Porque por conta de ser sábado, que é maravilhoso isso, porque sempre 11h11 era dia de semana, gente. Então, a galera, né, tá disponível à noite. Então, a gente sempre trabalhava à noite. O fato de ser sábado nos dá a possibilidade de a gente trabalhar de manhã e a gente vai pegar o 11h11 ali como o momento ápice desse trabalho em grupo. Então, a gente vai utilizar de muitos elementos, mas principalmente com a tríade. Arctúrios, Sírios e Pleiades. Conta aí, Vitor. A gente é muito engraçado porque todo ano o trabalho é diferente, galera. E quando a Vânia foi me mandar o áudio falando das percepções dela, eu tinha sonhado na mesma noite anterior, na noite que ela me mandou o áudio, de fazer esse trabalho com essa tríade, porque a gente consegue trabalhar os aspectos do corpo, da mente e do espírito. Se a gente for resumir, colocar ali as emoções transitórias entre esses três, tá, galera? Que vale lembrar que as emoções estão transitando entre o espírito, a mente e o corpo, ok? Isso é bom ressaltar. A gente não está ignorando as emoções. As emoções são válidas, tanto no corpo físico, quanto no corpo mental, tanto no espiritual. São experiências, tá? Então, a gente trazendo essa tríade, a gente traz justamente o eixo Sírios, Arcturus e Pleiades, para trazer a origem genética desse planeta, a origem de quem arquitetou isso. As Pleiades têm papel total na estruturação desse planeta, na estruturação dessa raça, né? A confusão dos primatas que fazem até hoje tem dedinho genético das Pleiades nessa história toda. Tá? Os sirianos e os arcturianos trabalham com os avanços tecnológicos e com a estrutura emocional física. Os arcturianos têm o portal arcturiano, que tem a energia do 1111, inclusive o Rodrigo Romo tem um livro que fala do 1111 como um portal arcturiano, que é a energia arcturiana atuando no planeta, não só na estrutura da Terra, mas no grande cinturão, na grande galáxia, agindo nesse formato, trazendo as energias desse portal arcturiano. Tá? É que as pessoas costumam distorcer e levar para o lado utópico. O fato de a gente tratar a canalização de energias vindo de um portal estelar, vindo de comunicação de seres estelares, não anula a nossa responsabilidade de corpo físico, mental e a estrutura emocional. Nós somos seres aqui encarnados, nós temos essa estrutura, faz parte do nosso processo aqui. Então, é uma bênção receber, tanto na nossa consciência física, auxílio de Sírios, Arctúrios e das Pleiades, que são raças que fazem parte da confederação, que trabalham na sustentação planetária. Aí, Vitor, mas de onde vocês tiraram isso? Da canalização dos nossos trabalhos. Vocês não vão achar isso num livro, vocês não vão achar isso na tia Cotinha falando na página dela do YouTube. Vocês não vão achar isso. Isso é diante do fruto de 4 anos de trabalho que eu já faço com a Vânia. Várias meditações, trabalhos presenciais, nossas reuniões, nossas conexões em alto de montanha. Tudo isso vem através de trabalho canalizado. Então, se você vai fundamentar, porque eu não li isso no livro tal, você não vai encontrar isso no livro. E isso faz parte do nosso trabalho, da nossa junção terapêutica e tecnológica. Então, além do portal, além do 1111, além do momento, você tem a colaboração e a condução de 12 terapeutas que amam fazer o que fazem.
Ponto. Esse é o diferencial. O portal está lá, você pode acordar de manhã e meditar, você pode meditar às 11h11. Só que nessa experiência nós conduziremos, nós e as egrégoras, nós e as equipes, nós e a nossa experiência, a nossa mediunidade, a nossa guiança. É isso que a gente precisa entender. Não adianta comparar trabalho, não, são coisas diferentes. Então, a nossa proposta é potencializar o momento que nós vivemos. Como a Vani falou, já tem tudo que é lugar escrito da guerra espiritual. A gente não precisa explicar isso. Já está escrito. É só você pesquisar. O que a gente traz nesse momento é justamente o fortalecimento e a sustentação, para que você deixe o velho para o novo chegar. Para que você assuma a responsabilidade de assumir o que você precisa fazer, porque você veio fazer isso aqui. Se você está se sentindo à deriva, é porque você está justamente distante desse impulso da alma, que grita com você todos os dias, que está sinalizando, mandando um pombo correio, sinal de fumaça, dirigível, estrela cadente, pessoa que te aborda na rua e você está assim, gente, por que eu não recebo os sinais? Por que eu não recebo os sinais? Você todos os dias recebe o sinal. Só que são muitas distrações. Muitas distrações. Tanto é que a gente fazia um trabalho aberto pela manhã e eram muitas distrações nas lives. O que a gente vai fazer nesse formato são 3 lives, essa é a primeira. Uma de preparação dias antes do portal. No dia 8, né, Vani? Então, a nossa data de lives foi hoje. Dia 8 a gente vai também explicar mais algumas outras partes. E no dia 10/11, à noite, a gente vai fazer uma meditação de preparação. Essa é aberta. Então, assim, se você não venha para o fechado, você pode se beneficiar muito dessa conexão que a gente vai fazer à noite. Aí a gente só vai confirmar... Que faz parte. Que vai ser dia 10/11. Perfeito. Que já prepara o grupo, também aberto, é um SEVA, né? Para quem quiser participar. Enfim, é um tratamento. Esse aberto Perfeito. É um que a gente vai fazer ali, preparando a galera para o próximo dia. Deixa eu só responder uma pergunta. Sim. Veio aqui nos comentários, a Jo perguntou o seguinte: mesmo não sabendo conectar como vocês, eu vou conseguir participar? Primeiro, Jo, eu vou dizer uma coisa para você. O saber conectar não é da forma em que a gente imagina. Porque você tem um lindo coração, Jo. Você tem um coração tão aberto, você tem um coração tão puro. E é só isso que você precisa. Porque no trabalho, a gente conduz você. O teu coração já é lindo, já é aberto, e o resto a gente conduz você. Então é um trabalho em egrégora, é um trabalho amoroso, é uma celebração, porque é um dia que a gente termina chorando, sempre. É um dia que a gente celebra, é um dia que tem música. Gente, não é só lá ficar meditando às 9 da manhã ao meio-dia. É um dia, assim, de fortes emoções. E uma grande celebração física e espiritual. É uma união de corações, sabe? Então, Jô, vem, que o seu coração é lindo porque eu conheço. E não é do jeito assim que vocês imaginam, que a gente tem que ter conexão. A gente tá num quanto. E deixa. A gente não coloca pré-requisito, né, Vânia? A gente só pede, se você vier para o trabalho fechado, venha disposto, de coração aberto. Isso. Porque nós sabemos o potencial que isso tem pelo tempo que nós já fazemos e pelo feedback que as pessoas dão. A gente sempre recomenda o seguinte: quando você vai fazer qualquer tipo de trabalho, seja uma meditação, seja um atendimento terapêutico, seja uma jornada como a Vani conduz, vá e se entregue àquele momento. Algo cosmológico, algo espiritual, propôs você de estar ali sincronizado naquele momento. Você pode se nutrir dessa fonte, você pode beber dessa fonte. O único pré-requisito que a gente pede é vá de coração, prepare o seu ambiente, não use fones de ouvido, diga para as pessoas que moram na mesma casa que você: olha, eu vou pedir a vocês uma coisa, nessas 3 horas não me incomodem, não batam a porta, porque eu vou me concentrar no meu tratamento, no meu impulso da alma, na tecnologia que a Vânia, o Vitor e a Egrégora prepararam para aquele momento. Porque, gente, a gente não ensaia, a gente só determina a estrutura para avisar vocês, e chega na hora, vem o flow. O que acontece na hora, fica na hora. Por isso que as pessoas perguntam: vai ficar gravado? Não é a mesma coisa. Não é, porque tem coisas que é para aquela pessoa que está conectada. Tem falas, tanto que tem gente assim:
Tem uma vez, eu não te contei essa, teve uma pessoa que mandou assim no passado. O que foi o que teu mentor disse lá mesmo? Eu falei, olha, se tu souber, ou se alguém souber, me conta, porque eu não sei. Porque eu volto do evento com o Waze desligado, sem saber para onde eu estou indo, como eu estou, e eu só preciso de deixar um café aqui perto, alguma coisa aqui perto para poder aterrar de volta. Então, gente, permissividade, amorosidade, a gente não coloca nenhum... Ai, você tem que ter um nível master de... Nada disso. Vinde a minhas crianças, porque delas é o reino dos céus. Vinde a mim aquele que tem o coração como uma criança, que experiencia o momento, que se entrega ao momento, e que não existe o passado nem o futuro, porque ela só vive o agora. Essa criança entra no reino dos céus. Essa criança conhece o que a sua alma quer. O reino dos céus não é um lugar. O reino dos céus é a comunhão com a tua alma. O reino dos céus é um alinhamento com o teu espírito. Isso é o reino dos céus. Uma pessoa que está desalinhada com o seu espírito não sabe o que é o reino dos céus. Por isso que é buscar incessantemente o reino dos céus, quando isso não é um local, isso é um estado de consciência. A permissividade, o coração aberto, te coloca com o coração de uma criança para se aproximar do reino dos céus. Esse é o grande segredo do barato. Esse cara aqui não cobra nada da gente. Ele só quer que você volte a ter o coração de uma criança, porque é nesse coração de criança que você ouve o que ele ensinou. Então você pode ler todos os livros que falam sobre ele. Você pode pesquisar todas as informações que falam sobre ele. Ele disse assim, eu sou o mistério do mundo. Eu tenho aqui em casa 15 livros que falam da vida dele. E nesses 15 livros tem conflitos históricos sobre ele. Eu tenho outros digitais, 100 e tantos livros que falam sobre ele e outros tantos conflitos que falam sobre ele. Imagina se ele fosse colocar um pré-requisito. Imagina se ele realmente fosse determinar. Ele deixou o código. O que é que nós estamos fazendo? Buscando o código da fonte. Eu não estou preocupado com os intermediários. Eu estou indo na fonte buscar o meu código. Por isso, a Vânia já deve ter recebido esses relatos. Mesmo a gente fazendo guiança, tem pessoas que têm experiências diferentes. Isso mesmo. E vai, Vitor, assim, ó, de receber. Tem gente que recebe desenho, mandala. Na do ano passado foi muito bonito. E lembra que a gente trabalhou, acho que foi o ano passado que a gente trabalhou a grade cristalina, que era um processo intuitivo de ancoramento de código. Gente, algo bem simples, mas algo bem intuitivo, bem limpo e tranquilo. Gente, as pessoas recebiam mandalas e tinham coisas, processos lindos que aconteciam. E assim, não pessoas que são conectadas, que já vivem, enfim, né? Porque aquele dia é um dia propício. Aquele dia abrem-se lacunas, abrem-se lugares dentro da gente. Então, o importante é sempre estar com o coração tranquilo e tá preparado para ordenar, né? Eu anotei algumas coisas aqui que eu até tinha esquecido, mas só vou responder uma pergunta. Duas, na verdade, que passaram ali enquanto você estava falando. Uma falou de fuso horário, mesmo com o fuso horário diferente. Pode vir. Tem um monte de gente de Portugal que sempre está com a gente, com fuso diferente, que vai ser até melhor, porque no ano passado, por ser à noite, terminava para eles quase 2 horas da manhã. Esse ano vai ser bem mais leve, né? Então venham todos, tá tudo certo. Lembra que esse trabalho é um trabalho tão preparado de campo. A gente não ancora só o campo antes de receber vocês ali no evento. A gente tá, com o nome de vocês, conforme vocês vão se inscrevendo. Sabe, é um trabalho que já está ali na energia. A gente também se prepara muito para esse processo e tanto é que a gente tem processos muito bonitos, tá? Valor. A gente mantém o mesmo valor do 4º ano, que para a gente é simbólico, mas é uma força no número, que é 111, tá? Gente, é super simbólico pela entrega que a gente faz do 11/11. E a gente manteve desde 2020 esse valor. A gente nunca alterou, né? Esse trabalho que a gente faz juntos. Deixa eu só falar assim, ó. Coisas que estão vindo, tá? Que eu esqueci de falar aqui sobre esse ano. A primeira coisa, o impulso da alma traz muitas vezes uma rebeldia nas ideias, uma bagunça por conta do impulso, tá? Então, assim, de uma forma geral, toda vez que a gente está uma energia que está se potencializando, a gente precisa já começar a fazer a pergunta: o que eu quero?
para onde eu quero ir? Porque, gente, a gente precisa ter rota no GPS, senão ele te leva para qualquer lugar, não é isso? Pode até mudar a estrada, mas a intenção, ela precisa estar forte em nós. Então, esse é um conselho importante. Segunda coisa, esse impulso está trazendo muito campo de iniciativa, impulso, criatividade. Então, quando a gente ordena esse campo mental, a gente começa de antemão a começar a se sentir mais inspirado, mais vital, mais ordenado internamente. Então, utilizem isso para que vocês possam renovar o pacto com o que vocês fazem, com a vida, porque esse portal está trazendo muito essa frequência, essa energia. Bofetadas de realidade. A conversa é longa, né? Pô, eu já estudei 50 minutos já de numerólogos diferentes falando sobre a energia do 11 anos. A bofetada de realidade, na verdade, gente, é assim, ó. Às vezes a gente tem, né? Porque a gente fala assim, realidade, né? Tá, mas eu tô lidando, mas a gente foge dela. A gente enfeita, a gente vai para baixo do tapete, a gente não lida. Tem um monte de coisa que a gente não lida. Então, assim, é progresso para todo mundo. Quando a realidade bate na porta, você olha para ela e diz, ok, eu não vou mais fugir, é isso. Sabe? E a gente para de fantasiar e de enfeitar e de contar história. Quando você lida com as coisas como elas são, é o momento em que você amadurece. Anota isso para nunca mais esquecer. É só quando a gente lida com as coisas como elas são. Ponto. As coisas são como elas são. É que a gente encontra paz. Porque a nossa mente é que cria bagunça, sofrimento, negação. Lidar com as coisas, encarar as coisas de frente é uma bênção, gente. Para pensar assim, ó. Imagina que nesse momento você tá lá no emprego estável, você tá lá com sua vida tudo certinho, todo dia você chega em casa, né? Da sexta-feira você compra uma comida maravilhosa, você come com seu cachorro, tá tudo certo. Aí, de repente, chega uma notícia para você de que você foi demitido, né? O que naquele momento a vida tá trazendo para você? Tá trazendo movimento, mas a gente cria um sofrimento por quê? Porque você já tá lá no futuro, porque eu não vou mais comer aquela comida na sexta-feira, que meu cachorro vai passar fome, porque eu agora, meu Deus do céu. Perceba, a gente nunca lida com a realidade como ela é. E toda a raiz do sofrimento tá em a gente justamente tá lá na frente, eu tô fugindo, eu tô lidando com as coisas a partir de um prisma. Porque da última vez que eu perdi o emprego aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Gente, tudo pode acontecer. E muitas vezes aquela demissão tá abrindo a porta para você receber um trabalho milhões de vezes melhor. Então, lidar com as coisas como elas são assim, ok, fui demitido, aprendizado aqui, o que eu fiz lá que não foi tão bom, então peraí que eu vou sentir isso no meu coração e vou aproveitar para descansar um pouquinho, mas não vou deixar de mandar o meu currículo. O que eu tô fazendo? Eu não tô fantasiando e eu tô lidando com as coisas como elas são. Então, a bofetada de realidade, ela só dói para quem nega. Então, isso também é um fluxo muito grande. E eu acho que eu falei tudo, Vitor, das coisas que eu anotei. Não sei se tinha mais alguma coisa. Tem, só complementar o que você falou da bofetada de realidade, foi uma bofetada dessa que me fez mudar de estado e mudar minha vida completamente. Eu fui assaltado, roubaram meu carro, eu tinha pedido demissão 2 meses antes, quando eu estava ainda naquele planejamento de para onde ir trabalhar, não sei o quê, roubaram meu carro e 2 armas na minha cara. E quando eu falei, eu estava super tranquilo, porque eu já tinha uma visão espiritual, já tinha uma consciência espiritual. E por incrível que pareça, chegando na delegacia, eu fui fazer conta. Eu peguei os dados, o momento, a hora, o dia, a data, o local, fiz conta de números e deu um número que é o meu número de trabalho. E minha mãe me levou na delegacia na época, e me falou: o que tu está fazendo conta? Eu falei: eu preciso entender que resposta o universo está me dando com esse assalto. Então, eu tinha seguro tanto do carro quanto do celular. Eu queria entender o que eu ia ganhar mais. E pasme, eu estava fazendo a conta aqui agora, velho. Naquela época, o seguro, o meu carro, no valor de mercado, se eu quisesse vender uma loja, era X. A tabela FIP tinha sido aumentada, pagou 10 mil mais no valor do seguro do meu carro. Eu ganhei mais pela tabela, pelo reembolso do seguro, do que se eu fosse vender meu carro no particular. E quando isso
E quando isso, e pasme, foi 10 mil do carro e mais 1.000 do celular, dá 11 mil. Então, eu nunca tinha parado para ver, eu fiz essa conta agora. Então, foi o que me movimentou para sair da minha cidade do Rio de Janeiro e vir morar em Florianópolis. A gente está aqui para esclarecer como é o nosso trabalho. E se você sentiu o chamado de participar desse trabalho, pode nos mandar mensagem que a gente responde à medida da nossa possibilidade. O mais importante é lembrar, todas as vezes que uma informação chega até a gente pode descartar ou aproveitar. A pergunta que eu faço é, você tem aproveitado ou descartado as informações que você tem recebido na sua vida? Então, Vânia, gratidão por mais esse dia, mais esse encontro. A gente tem mais o dia 8, mais o dia 10 para trazer a galera a importância desse momento planetário, a importância de todo o trabalho que vocês mesmos têm feito nas suas vidas, galera. Isso não é a Vânia e o Vitor, é o merecimento do trabalho de vocês, é o comprometimento de vocês. Muitos aqui a gente conhece por nome, tipo de trabalho, vida. A Jo Perdigão estava batendo um papo comigo no final de semana, estava conversando com ela. A gente lembra de vocês, a gente sabe o nome de vocês, a gente sabe quais são as perguntas que vocês fazem. A gente participa, a gente acompanha. Então, gratidão por esse carinho, Vânia, gratidão a todos vocês que acreditam no nosso trabalho. E eu peço a vocês uma coisa. Compartilhem a informação com que vocês sentem que essas informações que a gente passou, tanto a Jornada da Criança Interior, quanto o Portal 1111, podem ajudar e podem potencializar o processo. A gente sabe que as informações hoje têm um viés de interesse do próprio algoritmo. E esse tipo de conteúdo que a gente traz não é de interesse do algoritmo. Então a gente pede que vocês, que sabem da nossa proposta, espalhem isso, compartilhem com seus amigos, mandem em grupo de WhatsApp, qualquer coisa que vocês puderem fazer para ajudar a gente a levar esse trabalho. Porque esse trabalho já vai para o 4º ano e a gente quer continuar fazendo, já que a plataforma nos permite ainda trazer as lives aqui. Certo, velho? Certo, e o trabalho vai ficando cada vez mais forte, né, Vitor? Vai ancorando e trazendo essa força, o trabalho vai ficando cada vez mais forte. Gratidão, meu amigo e irmão, que ouviu a voz da Sara, que é maravilhosa, que saudade. Um beijo para Pri, para você, gratidão por essa noite. E no dia 8, gente, vai ser de manhã, tá? Às 8h08, ali com a Xambala da manhã, tá? Então, nosso encontro é dia 8/11 às 8h08. Então, venham todos, porque a gente vai dar um complemento. A gente vai trazer todas essas outras vertentes. Toda a parte explicativa a gente vai trazer aqui no aberto, enfim. Porque o trabalho vai ser o trabalho, tá? O trabalho fechado no sábado vai ser o trabalho, tá bom? Então, venham todos, compartilhem. Gratidão.